Muito bom dia, queridos alunos da nossa Escola Técnica Sandra Silva, Escola de Excelência de Ensino Técnico do nosso país. Bom, sou o professor Valdecir. Vamos dar continuidade à nossa aula de máquinas elétricas e transformadores. Eu sempre que for reiniciar uma videoaula, eu vou fazer um resumo da aula anterior. Um resumo rápido, simples, também porque uma videoaula ela é muito extensa, ela fica ruim de se ver. Daí a importância da participação na live, da visualização da live, porque a live ela é o que? Ela é essa aula muito mais explicada, muito mais explicativa. Tá? Por quê? A live ela tem a interação dos alunos e o enriquecimento da aula através da pergunta de vocês. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos os motores elétricos de CA, né? Os exemplos das partes componentes do motor elétrico. Dessa parte componente, eu bati bastante em cima disso aqui. Campo magnético rotativo. Por quê? Aqui cria esse campo magnético e há uma indução desse magnetismo, que é um campo rotativo, ao rotor. Certo? Então, ao rotor. Então, essa indução desse campo magnético fazendo com que esse rotor gire, o rotor é a parte rotórica, o estator é a parte estática da máquina, a parte fixa. Então faz com que o rotor gire por indução, indução eletromagnética. Bom, então eu fui bem enfático que os motores CA trifásicos assíncronos de gaiola são os motores que mais se deparam os eletrotécnicos. Então, motor de CA, corrente alternada, trifásico, alimentado com três fases, assíncrono, assíncrono porque a velocidade do campo magnético é diferente da velocidade do rotor. Então, e de gaiola. De gaiola por quê? Porque ele é melhor, mais fácil manutenção e muito mais duradouro. Dificilmente ele dá problema. Por isso é o mais utilizado. Ok? Então, isso aqui, essa parte do campo magnético rotativo, ela deve ter ficado um pouco ainda meio nublado na mente de vocês. Eu entendo isso porque, poxa, como é que acontece isso? Mas isso é posicionamento das bobinas, isso é aplicação de corrente e por isso nós temos que ter o conhecimento de magnetismo. Né? Eu deixei para falar magnetismo hoje na segunda aula, para quando eu falar, vocês já tem fazer uma associação com os motores que foram falados, né? E fazer uma associação do que eu quis dizer quando dizia um campo magnético rotativo. Na parte de magnetismo, uma matéria importantíssima, uma matéria muito bacana, bacana de se passar, bacana de se receber, né? Então, vamos nela. Agora uma pequena história do magnetismo. É o óxido de ferro, né? Que foi encontrado na cidade de Magnésia. Tem histórias que, né, a primeira história é que foi um pastor com seu cajado, vinha caminhando, né, pastoreando suas ovelhas, e o seu cajado ele tinha uma ponta de ferro. Então chegou próximo a essa pedra, né, que nada mais era que um óxido de ferro, e atraiu o cajado dele. Então, na contrário da cidade de Magnésia, por isso o nome magnetismo. E a primeira pedra era chamada de magnetita, né? Então ela atraía materiais ferrosos, simplesmente materiais ferrosos. Que são materiais ferrosos? Materiais que têm processo de ferro no seu interior. Se não tiver, não adianta. E se orientava sempre para o norte. Daí foi o princípio das bússolas. As primeiras bússolas surgidas com a magnetita. Okay? Então isso é uma história, é uma coisa bacana até de vocês pesquisarem, irem um pouco mais a fundo. É interessante. Né? Então, vamos lá. Magnetismo é todo espaço que circunda um ímã.
onde a força magnética atua e podem ser salientes ou podem ser consequentes. Bom, é todo espaço que circunda o ímã. Todo mundo já deve ter brincado um dia com ímã. Pegar, colocar um ímã para atrair principalmente uma moeda, para atrair o ferro. Então, e eu tenho certeza que a maioria de vocês ficou forçando, né, o imã com a moeda, desculpe, o imã com a moeda, então ficava segurando um e outro, ou seja, naquela força, e tinha uma força puxando, a força puxando ali para que a moeda fosse em direção ao imã, né? Então aquela força é a força magnética. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse exemplo aí, que todo mundo já deve ter brincado com imã, né? A atração do ímã é mais forte nos polos. Como eles orientam no sentido norte e sul, existem dois polos, o polo norte e o polo sul. Então, os ímãs eles são polarizados, ou seja, polo norte e polo sul. Assim como o magnetismo terrestre. Nós temos o norte geográfico e nós temos o sul geográfico. Mas no magnetismo terrestre, o norte geográfico ele equipara ao sul magnético e vice-versa. O sul geográfico equipara-se ao norte magnético. Tá ok, pessoal? Isso é também um exemplo, vocês podem pesquisar, podem ir um pouquinho mais a fundo sobre isso aí. Também é bacana, é uma história legal que muitas das vezes quando você está em sala de aula, tu tem um tempo melhor para se falar isso aí, para se contar, até pela curiosidade de vocês. Mas é interessante, é bacana, é bom de pesquisar e é bom de se ver. Como eu já havia falado, a propriedade de atração é maior nas extremidades. Ou seja, se você pegar e colocar qualquer ímã em barra e tentar colocar no seu centro uma substância que seja magnetizável, o que vai acontecer? Ela vai se direcionar para os polos, porque os polos são os pontos de maior atração do ímã. Tá ok? Agora, a ação mútua entre dois ímãs. Nós temos a lei da atração e a lei da repulsão. Polos de nomes diferentes se atraem. Né? Antigamente a gente até brincava assim, né? Um homem e uma mulher se atraem. Hoje em dia a gente não pode fazer essa brincadeira porque senão você vai ser até, né, julgado por bullying. Pô, está fazendo bullying, né? Então a gente não faz mais essa brincadeira de homem e mulher se atrai, porque está arriscado você falar isso e o aluno dizer, professor, não é bem assim não. E ele está no direito dele, ainda mais no mundo liberal que nós vivemos. Cada um, seu cada um. Tá ok, pessoal? Tranquilidade em relação a isso aí. Nós, professores, a gente não tem qualquer tipo de problema com isso. Tá? Então, polos de nome diferente se atraem. Agora, polos de mesmo nome se repelem. Lei da repulsão. Ou seja, norte com norte se repelem, sul com sul se repelem. Tá ok? Então, são duas leis dos ímãs, lei de atração e lei de repulsão. Observem que tanto a lei de atração quanto a lei da repulsão, elas possuem campo. Se vocês olharem na figura, essa figura aqui, ó, de baixo aqui, aqui no interior, tá, também há um campo magnético, só que se repelindo. Se você tentar aproximar o norte com o norte, eles vão repelir. Você vai sentir aquela força repelindo, da mesma forma quando você quebra-se um ímã, que você vai tentar emendá-lo de novo. Ele já criou polaridades opostas, então você vê que você não consegue emendar naquela ponta ali. Então o que ele faz? Ele começa a movimentar na sua mão. Então, polos de mesmo nome sempre vão se repelir. Ok? Então, agora, esse campo magnético criado pelo ímã, né, eles são de acordo com os sua confecção. Eu tenho aqui, ó, o ímã em barra,
o ímã em ferradura e eu tenho aqui o ímã em anel. Aqui é um exemplo típico que eu deixei aqui, botei aqui, de uma bússola, tá? Que daqui a pouco vocês vão ver como ela seria usada, tá ok? Então vamos lá, linhas de força. O que serão as linhas de força? Linhas de força são aquelas linhas que surgem quando uma substância é imantada, tá? Elas formam o campo magnético. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Lembra que nós falamos aqui no campo magnético aqui? Ó, todo espaço que circunda o ímã, onde a força magnética atua pode ser consequente ou saliente. Então, esse magnetismo, elas provocam as chamadas linhas de força. Então, está aqui um exemplo de uma substância em que, na hora que nós alimentarmos, observe que o campo magnético se formado e as linhas de forças estão aqui surgindo. Essas linhas de forças que aparecem aqui, elas podem ser, são, né, podem não, serão contínuas e sempre formam um circuito fechado. Observe aqui, ó. Aqui ela faz isso aqui, vem por aqui, ó, faz o circuito fechado, tanto externamente quanto internamente. Aqui uma sequência, tá? Elas nunca se cruzam. Observe aqui, ó. Tá vendo? Elas não se cruzam. Circulam do polo norte para o polo sul externamente e do sul para o norte internamente. Tá vendo aqui o norte? Elas vêm do norte para o sul externamente. E aqui internamente, elas seguem essa sequência aqui. Do sul para o norte. Elas são elásticas, tá? Ou seja, elas podem se esticar de acordo com o campo magnético, tá ok? Elas podem se ampliar para cá, para lá, não tem problema nenhum, sem perder as propriedades delas, de circuito fechado e de saírem do norte para o sul. Atravessam todos os materiais, magnéticos ou não. Exemplo, observação, não existe isolante para o magnetismo. Não existe isolante para o magnetismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você apontar um ímã, ele vai passar por uma madeira, borracha, papel, vai passar. E você vai atingir o outro lado. Quem nunca brincou em colocar um ímã embaixo da mesa e colocar a moeda em cima e ficar brincando de passar, empurrar para lá e para cá? Então o ímã ele não tem isolante. Mas o que acontece? Às vezes você coloca o ímã embaixo, numa madeira, e do outro lado ela não puxa a moeda, exemplo, um pedaço de ferro, para um lado e para o outro. Isso não quer dizer que isolou. Isso quer dizer apenas que a capacidade do campo magnético não chegou até a moeda. Porque cada ímã tem o seu campo magnético, a sua forma magnética e o seu ponto de atingir o material. Então está aqui ela aqui. Elas nunca se cruzam, são elásticas, saem do polo norte para o sul externamente, do sul para o norte internamente, né? E atravessam qualquer tipo de material. Tá? Sai do polo norte e entra no polo sul. O espaço ocupado pela rede de força é chamado de campo magnético. Tá, ok? Então, o campo magnético é o espaço ocupado pelas linhas de força. Bom, e existem também vários outros conceitos dentro da própria, do próprio magnetismo. Tá? Nós vamos ver aqui os conceitos principais que são referentes a grandezas dele. E a gente vai falando de um por um, tá? Fazendo uma comparação com a parte elétrica que vocês estão mais habituados. Então, força magnetomotriz
é a força que causa o aparecimento do campo magnético. Ele é similar à voltagem. O que é a voltagem? A voltagem não é a força que impulsiona os elétrons? Aqui, a força magnetomotriz é a força que causa o aparecimento do campo magnético. Ou seja, se fosse impulsionar, impulsionaria quem? As linhas de força. Tá ok? Então, força magnetomotriz é similar à voltagem. Fluxo magnético. Ele é o número total de linhas de força usado na representação do campo magnético. Então, é similar à corrente elétrica. Beleza? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de elétrons dentro de um condutor. Então, a quantidade de elétrons dentro de um condutor. Então, fluxo magnético é o número total de linha de força. Então, fluxo é como se fossem as linhas de forças na representação do campo magnético, aquela quantidade que tem de linha de força. Corrente elétrica, o número de elétrons dentro de um condutor. Beleza? Relutância é o inverso da permeância. É a oposição que um circuito oferece ao estabelecimento do campo magnético. Ele é similar à resistência elétrica. Vamos lá, então. Então, permeância. O que é permeância? Se relutância é a oposição, a permeância é o quê? A facilidade do estabelecimento do campo magnético. Já a relutância é a oposição. E ela é o quê? Ela é similar à resistência. Então, vimos aqui que se você criar uma lei de ohms, você vai ter a corrente, a voltagem e a resistência. Então, na lei de ohms, a corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Então, se nós temos isso, três grandezas no magnetismo que são análogas a grandezas da lei de ohms, nós podemos ter a lei de Rowland. Tá? A lei de Rowland ela é similar à lei de ohms de circuitos elétricos. Então, o que ela diz? Que o fluxo magnético, quem é fluxo magnético? Compara-se com a corrente. É diretamente proporcional à força magnetomotriz. Quem é a força magnetomotriz? Similar à tensão. E inversamente proporcional à relutância. Tá? Agora, professor, por que eu tenho que saber isso aí? Isso aí fica muito assim complexo. Bom, gente, aqui nós temos que explicar determinados pontos, mesmo sabendo que fica complexo, fica meio chato às vezes de você ouvir, né? Mas o que acontece? Ela tem que a gente tem que passar, porque isso aí amanhã ou depois pode cair em concurso, são coisas importantes e você já vou sair do curso técnico, nunca ter ouvido falar em magnetismo, nunca ter ouvido falar em lei de Rowland, fica difícil, né? Então por isso é que tem que se fazer, por isso é que tem que se passar. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho mais do magnetismo em relação agora à magnetização, né? Se você tiver uma barra de ferro, né? Essa barra de ferro ela vai estar ali como se tivesse vários pedacinhos de ímã, tá? Ou seja, na barra de ferro ela possui moléculas. Todas essas moléculas aqui estariam desalinhadas. Por quê? Ela é uma peça de ela é um aço, um ferro comum. Mas no momento em que você pega e magnetiza essa barra, né, os ímãs vão se alinhar. Tá ok? Agora, como é que é isso? Como é que você vai se alinhar isso aí? Como é que você vai magnetizar essa barra? Você magnetiza essa barra de ferro, colocando ela sob a ação de um ímã, de um outro ferro, as moléculas começam a se alinhar, ou simplesmente de uma corrente elétrica, que é o mais comum, o mais preciso, o que mais nós utilizamos na área de motores e geradores. Então, observe aqui as moléculas desalinhadas. Olha no momento que a gente alinha. Observaram? Desalinhadas no momento que é alimentado o circuito ou que é colocado sob o efeito de um ímã. Observe que agora as moléculas estão todas alinhadas. Estão vendo aqui? Todas alinhadas. Então essas moléculas estão alinhadas de uma forma em que agora essa barra de ferro tornou-se um ímã. Então, de novo,
as moléculas estão desalinhadas, é uma barra de ferro comum, mas no momento em que isso se coloca na posição de alimentação dela, próximo à barra do ímã, ou uma corrente elétrica que vai alinhar muito mais rápido, se for um ímã vai demorar um pouco mais a alinhar, mas se for um, uma corrente elétrica vai se alinhar rapidamente, observe, então, tá? Então nós polarizamos esse material, ele passou a ter polaridade, tá ok? Quando a gente alinha as moléculas, é para ter polaridade, passou a ter um norte e um sul, ok? Agora sim, chegamos, falamos aquilo ali atrás, aquele negócio todinho, magnetismo, campo magnético, para chegarmos onde eu quero, onde é fundamental que vocês entendam o eletromagnetismo, tá ok? Que é o estudo do magnetismo produzido pelo fluxo de corrente elétrica ou da eletricidade quando produzida pelo magnetismo. Nada mais é que o motor e o gerador. Magnetismo produzido pelo fluxo de corrente elétrica. Alimentei o motor. Criou o quê? Campo magnético, aquele campo magnético rotativo. Ou da, né? E vamos transformar essa energia, esse campo magnético, em força. Vamos transformar essa energia elétrica inserida em força. Então, o motor ele transforma energia elétrica em mecânica. Ou da eletricidade quando produzida pelo magnetismo. Eletricidade produzida pelo magnetismo, ou seja, força, né, saindo eletricidade, né? Então é o princípio do gerador. Transforma energia mecânica em energia elétrica. Eletricidade quando produzida pelo magnetismo. Que nós vamos ver aqui agora o exemplo. Eletroímã é um exemplo fundamental e básico para se entender isso aí, né? Vou logo dizer, é aquele princípio da campainha. Quem nunca chegou lá e tocou a campainha lá e saiu correndo quando era moleque? Bom, quem não fez isso não teve infância, né, gente? Mas quem fez isso correu ou era muito arteiro, né? Porque naquela época não tinha videogame, não tinha celular para se perder tempo com isso. Mas hoje em dia é mais difícil a pessoa tocar a campainha e correr. Eu tenho campainha em casa e já foi tocado. Quando cheguei lá não tinha ninguém, eu simplesmente ri e me diverti com isso, que geralmente as pessoas ficam incomodadas, irritadas. Eu não, eu fui lá e ri. Eu voltei para dentro de casa sorrindo, a minha esposa falou: o que é que houve? Eu falei: deixa para lá, tocaram a campainha e correram. É, aí nós começamos a rir porque nós já fizemos isso quando éramos crianças. Beleza, pessoal? Isso aí é um minutinho de história. Bom, então o eletroímã, gente, é um dispositivo elétrico constituído de um condutor em forma de espiral em torno de um núcleo de material ferromagnético, cuja finalidade é intensificar o campo magnético. Bom, então quando a gente fala em forma de espiral, forma de espira. O espiral você pode associar ao espiral do caderno, tá? Ou uma bobina mesmo. É o condutor enrolado, tá? O dispositivo elétrico constituído de um condutor em forma de espiral em torno de um núcleo de material ferromagnético. Esse material ferromagnético, o que seria um material ferromagnético? Ferromagnético é um material que se magnetiza facilmente, tá? Que existem substâncias ferromagnéticas que são as que mais facilitam a magnetização. Exemplo, aço, ferro, né? Cuja finalidade é intensificar o campo. Por isso os motores são feitos de aço e ferro. Lá atrás eu falei, a carcaça é feita de aço, silício ou ferro, que é para intensificar o campo magnético. Porque se não fosse feita daquela forma de madeira, tá? Já imaginou um estator feito de madeira, só colocando as bobinas ao redor? Então não ia intensificar esse campo magnético, ok? Por isso que eu falei, que eu falo, lá na frente eu relembro o que foi falado. Isso aí é uma forma de vocês acompanharem passo a passo. Então na nossa live vocês vão ter o prazer de interagir comigo e perguntarem mais profundamente o que isso deixar passar. Então temos aqui um exemplo. Nós temos uma pilha, na verdade nós temos duas pilhas de 1,5 V e 1,5 V, fazendo um total, como elas estão ligadas assim com a mesma polaridade, tá? Estão ligadas assim, positivo,
negativo com positivo, 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 está ligado ao negativo. Então isso é uma ligação em série. Se é uma ligação em série, 1,5 volt mais 1,5 volt, eu tenho aqui alimentação de 30, desculpa, alimentação de 3 volts. Aqui nós vamos ter, tá, um condutor que vai ser ligado, alimentado às pilhas. Olha, for alimentado, tá? Então agora quando vejam que a pilha está desalimentada ainda. Na verdade alimentou, mas aqui ainda não mostrei ela alimentada. Por quê? Quando alimentar, essas malhas de ferro aqui são substâncias, são pozinho de ferro meu que são colocados aqui para essa experiência. Aqui uma tampa de acrílico para ver o alinhamento molecular aqui, tá? Então o que vai acontecer aqui? Não há um alinhamento molecular no acrílico, porque o acrílico é uma substância transparente. Mas o que vai haver aqui? Essas limalhas de ferro, elas vão se ajustar com o campo produzido. Então, isso é para mostrar que quando uma corrente elétrica percorre um condutor, ela cria em torno dela um campo magnético. Isso é uma lei de Ørsted. Vocês verem depois lei do campo magnético, vocês vão ver, né? Lei de condutor conduzindo corrente é uma lei de Ørsted. Um camarada que descobriu isso aí, foi fundamental. Então observe o que acontece agora. Olha as linhas de força se alinharam aqui. Isso é em um condutor. Por isso é que quando nós colocamos mais condutores, ou seja, quando nós giramos, fizemos um espiral dele, ou seja, fazemos com que esse condutor ele se torne uma bobina, essas linhas de força elas vão se somando, fazendo com que seja intensificado o campo magnético que vamos mostrar daqui a pouco. Tá? Então aqui também um exemplo para se mostrar por que, que o condutor ele é conduzido corrente elétrica. Então está aqui uma resistência para fazer com que só limite a corrente, né, não haja um curto. Aqui eu tenho um amperímetro. O amperímetro é um medidor de corrente elétrica, vocês já conhecem. E aqui nós temos aquela bússola que eu falei, tá ok? Bússolazinha que eu falei. Vocês vão reparar que quando eu alimentar aqui, quando eu alimentar, o condutor vai atrair a agulha da bússola, certo? Ó, de novo, vamos lá. Está desalimentado, agora eu vou alimentar. Por que que atraiu? Porque foi criado um campo magnético aqui. Então observe, o campo magnético atraiu. E observem também aqui o ponteiro do amperímetro, mostrando que o circuito foi alimentado. O circuito foi fechado e o circuito foi alimentado. Aqui eu tenho uma fonte, tá? Valores pequenos, lógico, que é para poder não entrar em curto, apesar de eu ter colocado uma resistência aqui limitadora. Então eu tenho aqui, observe, alimentei, olha o ponteiro do amperímetro, mediu, né? E aqui a bússola direcionou para o campo magnético. Então esse campo magnético ele só vai existir no condutor enquanto ele estiver alimentado. Observem, por exemplo, uma bobina só tem campo magnético quando estiver alimentado. Fora isso, não tem campo magnético. Desalimentado não tem campo magnético. Alimentado, campo magnético. Ok? Então está aqui, o condutor atrai a agulha da bússola. O sentido do campo magnético depende do sentido da corrente elétrica. Então, okay? Observem que está vindo aqui. Está vindo nesse sentido aqui. Tá? Então isso a gente vai falar também, porque isso é importante. Quando nós mudamos o sentido da corrente elétrica, nós mudamos o sentido do campo magnético. Vou deixar para falar mais um pouquinho na frente. Agora, como podemos aumentar o campo magnético da bobina? Ok? Nós temos aqui uma bobina. Agora sim, aqueles terminais, todos eles envoltos em forma de espira. Agora, como é que se aumenta esse campo magnético? Se eu alimentar a bobina, ela vai ter um campo magnético, claro, mas eu quero agora intensificar. Aqui, observe aqui o campo magnético aqui. Tá? Colocar uma barra de ferro, tá? No interior, um núcleo de ferro, um núcleo de aço, mas tem que ser uma substância ferromagnética, ou seja, uma substância suscetível ao campo magnético.
uma substância que se magnetiza. Então ela vai intensificar esse campo magnético. Esse exemplo é o exemplo lá do estator. Volto a falar de novo. Imagine se o estator ele fosse de madeira. Se ele fosse de madeira, ele ficaria assim, como se fosse um núcleo de ar. Por quê? A madeira é uma substância transparente, plástico, papel. Agora a substância ferromagnética não. Ela vai intensificar esse campo magnético e esse é o objetivo de o estator ser confeccionado de aço silício ou ferro, né? Porque o núcleo de ferro ele concentra as linhas de força do campo magnético, fazendo a né, que o campo magnético seja mais intenso. Okay? Então tá aqui. Outro tipo. Aumentando-se o valor da corrente elétrica. Tá? Eu tenho aqui um valor de um X de corrente, está aqui. Agora eu vou aumentar esse valor. Olha lá, aumentei esse valor de corrente, consequentemente aumentou esse campo magnético. Ó. Um exemplo aqui, duas linhas de força, agora aumentei a corrente, aumentou a quantidade. Aí, onde é que entra isso aí? Entra naquela parte que eu falei da excitação, por exemplo, do motor. O motor precisa ter mais fluxo ou menos fluxo. Quando? Quando entra mais, quando entra ou quando sai força do seu eixo. Né? Se sair força do eixo, a tendência dele é disparar. Então o que acontece? Redução do fluxo magnético. Entrando carga no eixo, entrando força, entrando peso no eixo, a tendência seria diminuir a velocidade. Então o que ele faz? Aumenta-se o fluxo. Como é que se aumenta esse fluxo? É com o aumento da corrente. Beleza? No dia da live, a explicação vai ser mais profunda ainda. Por isso, não percam as lives. Tá? E aumentando o número de espiras. Observe aqui, se eu tiver 600 espiras, eu tenho essa quantidade de campo magnético. Se eu tiver 1.200 espiras. Agora, mas como é que eu vou saber quantas espiras são? Não, nós não sabemos. Quem sabe é o fabricante. Nós saberemos para poder fazer o reenrolamento. Se tivermos que reenrolar, aí temos que saber, temos que contar a quantidade de espiras e temos que colocar exatamente iguais. Então, nós temos que saber o seguinte: quanto mais espira, maior o campo magnético. Tá? Lógico que isso aí também dá uma influência em relação ao diâmetro do condutor. Então, eu não posso chegar no motor e falar, eu quero mais campo. Ele tem 500 de espira, vou colocar agora 1.000. Não, não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque o motor já foi fabricado para aquela quantidade X de espira. Então, eu tenho que colocar, na hora de reenrolar, aquela quantidade X de espira. Qualquer coisa que eu altere, eu estarei alterando a vida útil do motor, com certeza. Tá? Então, a polaridade do campo magnético. A polaridade do campo magnético mostra que o sentido da corrente. Observe aqui. A corrente está entrando aqui, o sentido do campo magnético. No momento em que eu faço a inversão do campo magnético, observem, ó, ela estava descendo e vindo da esquerda para a direita. Okay? Corrente vindo da esquerda para a direita, campo magnético descendo. Agora, da direita para a esquerda versus campo magnético subindo. Então houve a inversão, a corrente entrava por aqui, direto, o azul é a entrada de corrente, agora ela está entrando por baixo, passando por aqui, fazendo campo magnético. Então, isso aí, por que essa importância agora? Porque na hora do sentido de inversão de rotação, nós temos que inverter o sentido do campo. Então já foque isso na memória. Para eu inverter a rotação do motor, eu tenho que inverter o sentido do campo. Então, como é que eu faço isso? É só inverter o sentido da entrada da corrente. Beleza? Tá? Então o eletroímã, ele só age como ímã se ele for percorrido por corrente elétrica. Observe aqui, eu tenho uma bobina, né? Um exemplo de bobina, eu tenho uma peça de ferro magnética aqui, mas não tem nada aqui de corrente. Se não tem corrente, o que acontece? Essa peça aqui de ferro é um ferro comum. Tá ok? Agora, observem quando eu alimentar o circuito. Olha,
Então, essa barra de ferro está sob a influência de um forte campo magnético e fez com que extraísse essas taxinhas aqui, ok? Então, olha bem, sem campo magnético, com campo magnético, sem campo magnético, com campo magnético, sem campo magnético, com campo magnético, sem campo magnético, com campo magnético. Então, só vai agir se percorrido por uma corrente elétrica, tá ok? Se a corrente elétrica não passar por aí, ele não tem magnetismo. Então, mesmo o campo de um ímã possante, podemos conseguir com um pequeno eletroímã. Então, observe esse ímã gigante aqui. Se eu pegar agora e fizer, colocar as bobinas aqui dentro numa peça de ferro, o que vai acontecer? Eu teria aqui, ó, um grande ímã, tá? Mas somente no momento que estiver alimentada. A peça de ferro menor que esse ímã possante, né? Mas esse aqui é o princípio do eletroímã. Por isso que é importante, por isso que a importância da descoberta do eletroímã foi fundamental. A criação da eletricidade através do magnetismo e o magnetismo através da eletricidade. Então aqui nesse caso aqui é o magnetismo criado através da eletricidade. O eletroímã aqui. Ó. Beleza? Agora vamos falar sobre a esterese. Porque lá atrás eu já falado que era uma das perdas da esterese, corrente parasita eram duas perdas, e a esterese era uma perda. Então ela está ligada diretamente à produção de magnetismo. Né? Então a propriedade apresentada pela substância magnética provoca o atraso da magnetização em relação à força que produz. Né? Então vamos dar consequência. Causa aquecimento devido à fricção molecular que ocorre no momento da aplicação da força coercitiva, principalmente equipamentos de CA. Então, os seus núcleos deverão possuir um material de alta permeabilidade para atenuar essas perdas. Vamos lá então agora. Confecção do motor. Eu falei lá atrás que o motor ele teria que ser confeccionado de ferro ou de preferência de aço silício. Por que o aço silício? O aço silício é um material de alta permeabilidade. O que seria um material de alta permeabilidade? Ele tem uma facilidade enorme em se magnetizar. Né? Então, com certeza, atenuaria as perdas por esterese. Tá, ok? Então, esterese é uma perda que provocaria, se não fosse o atraso da magnetização, por exemplo, se eu colocar de novo falando, ideias absurdas, que se eu colocar uma bobina enrolada numa madeira, né? Então a esterese ali seria alta, o aquecimento seria alto, por quê? Teria um atraso na magnetização, o magnetismo queria se circular ali na bobina, mas estaria sendo atrasado por essa força, tá? Magnetizante que faria com que isso não chegasse ao seu máximo de magnetismo. E essa força coercitiva é uma força que retém ainda o magnetismo. Tá? Essa força mantém um pouco do magnetismo quando depois de ele já estabelecido, uma situação comum. No motor sempre vai existir aquela força coercitiva. Tá? Essa força coercitiva ela é uma força, o próprio nome já diz, coercitiva, está ali, está sendo coercitivo. Né? Então, o que ele está fazendo ali? Está mantendo aquele magnetismo ali. Então, mesmo após alimentar o circuito, ainda vai ter uma pequena, até um magnetismo que nós chamamos de residual e remanescente, que ocorre principalmente em peças polares fixas. Tá, ok? Vamos dar continuidade então. Agora, para onde nós chegamos? Na indução eletromagnética. Por isso que eu digo, a importância do magnetismo, porque a gente tem o que? A gente tem o, né? A gente tem o magnetismo, motores de indução eletromagnética. Eu sempre falei que motores de indução eletromagnética, eles são baseados em quê? Eles são baseados no princípio da indução eletromagnética. Então, o motor a indução, aquele que a gente vai estudar mais aqui, ele é baseado em quê? Ele é baseado em indução eletromagnética. Ok? Então vamos lá.
Bom, dentro da indução eletromagnética nós temos várias leis, mas as principais leis que abrangem a indução eletromagnética, que é o objeto de estudo e compreensão de funcionamento de motores e geradores elétricos, né? Geradores e motores elétricos baseiam nessas leis. Então, lei de Faraday, né? Faraday, vocês tá tranquilo, é só pronúncia mesmo, né? Agora temos que saber o seguinte, foi um cara que foi fundamental porque ele descobriu que sempre que houver um movimento relativo entre um condutor e um campo magnético, será induzida nesse condutor uma fém. Bom, tá aí o princípio do gerador. Sempre que houver um movimento relativo entre condutor e campo magnético, será induzida no condutor uma fém. Eu até no guia de estudo eu dei um pulinho, estava para a gente falar de gerador, mas eu deixei para falar de gerador junto com o alternador. Porque o gerador de CA, tá, é um alternador. Então por isso que eu passei para magnetismo para ficar até mais fácil para entendermos gerador também. Então a lei de Faraday diz: sempre que houver um movimento relativo entre o condutor e o campo magnético, será induzido no condutor uma fém. O que é fém? Força eletromotriz. O que é força eletromotriz? É a mesma coisa que tensão. Então a lei de Faraday é específico para os geradores. Agora a lei de Lenz. A fé induzida em qualquer circuito é de polaridade tal que se opõe ao efeito que a produziu. Isso aí bate de frente, legal mesmo, com aquela pergunta feita por um aluno, não lembro agora o nome, desculpa, não sei se foi o André, né? Não sei se foi o Rafael, mas me fizeram essa pergunta, né? Se é gerado dentro do motor uma fém. Então tá aí. Sim, mas uma fé induzida em polaridade oposta, que eu expliquei que era F100. Então a fé induzida em qualquer circuito é de polaridade tal que se opõe ao efeito que a produziu. Bom, então na tarefa agora nós vamos fazer exercício das páginas 12 e 13. Vamos enviar as respostas para o meu WhatsApp, tá? Não esqueçam, façam os exercícios, mandem a resposta. Pode mandar só a resposta, tá? Questão 1, tal. Questão 2, tal. Tá ok? Mandem para mim. São apenas 10 perguntinhas e mandem para mim. Por quê? Porque todo aquele exercício feito, com certeza vai ser levado em conta. Tá ok? Abraço a todos e vamos nos cuidar. Usem máscaras.